Olá meninos, estamos agora com a nossa segunda aula de geometria, aula 2. Isso, vamos falar sobre ângulo e suas classificações. Ângulo e suas classificações. Então, continuando nossa jornada no campo da geometria, especificamente da classificação de ângulos. Vamos ter ângulos consecutivos, opostos pelo vértice, congruentes, certo? Adjacentes, complementares, suplementares. Exemplos e as nossas considerações finais, tá bom? Dentro desse tópico nós temos resolução de exercício, como sempre, e introdução para a execução da atividade, tá bom? Então vamos lá, vamos seguir aqui a nossa jornada. Então, primeiramente, vamos falar de ângulos consecutivos, tá? O que são ângulos consecutivos? Ângulos consecutivos são aqueles que possuem em comum um lado e um vértice. Vértices, meninos, aqui com pelo exemplo 1, vértice é esses cantos aqui, ó, que a gente nomeou nesse caso de O, tá bom? Essa pontinha aqui, tá bom? Essas pontinhas aqui, apesar que estão com setas, nós também podemos chamá-las de vértices, tá? Porque às vezes a gente, em vez de colocar setinhas, a gente coloca pontos, tá bom? Para indicar os vértices. Então, lado, a gente considera uma reta dessa aqui, entre aspas, forma um polígono, tá bom? Então, o ângulo AOC e o ângulo BOC são ângulos consecutivos, porque estão lado a lado. É como se fosse um número, a gente pode associar o número. Então, é como se um fosse o número 1 e o outro fosse o número 2, ou seja, eles estão lado a lado. Não poderia ser 1 e 3, porque 1 e 3 tem o 2 ali no meio. Então, ângulos consecutivos é quando nós temos dois ângulos, um do lado do outro, né? Assim como no exemplo 2, ó. Nós temos esses dois aqui, ó, o alfa e o beta. Como eu falei, a gente utiliza às vezes as letras gregas para identificar ângulos, tá? Quando a gente não tem o valor. Então, o alfa é consecutivo de beta e beta consecutivo de alfa, tá bom? Unidos pelo mesmo vértice, então em comum, tá? E dividido por um lado. Então, quando nós dividimos, o lado deles é comum, tá bom? Ângulos opostos pelos vértices, tá? Pelo mesmo vértice. São dois ângulos que estão de lados opostos de um vértice, um dado vértice, um pontinho, né, como nós falamos, como os exemplos que vamos ver a seguir. Mas uma coisa interessante é que os valores desses ângulos são os mesmos. Então, por provas matemáticas, nós temos que os valores são os mesmos. Vamos ver aqui nos nossos exemplos, como eu falei. Então, pegamos esses dois ângulos que são opostos pelos vértices ali. Então, se eu afirmo que o do lado esquerdo é 120, o do lado direito também é. É como se fosse um espelho, entendeu? Então, por demonstrações, que não vem ao caso agora, tá? Nós provamos que esses ângulos são iguais. Então, se o do lado esquerdo é 120, do lado direito também é 120. Certo? Vamos ver mais um exemplo, então. Pegamos agora os dois lá de cima. Se o de cima é 60, o de baixo também é 60. Tá bom? Então, dependendo da posição, mas que de forma que eles sejam opostos, como se fosse um espelho aqui, ó. Como se tivesse um espelho nessa linha aqui, o reflexo desse é o mesmo. O que muda no reflexo, muda às vezes como a gente olha, né? A gente olha no espelho, a gente vê o braço direito do lado esquerdo e assim por diante. Mas só que você continua sendo o mesmo. Então, o ângulo também faz a mesma coisa. Ele pode parecer do sentido contrário, mas ele tem o mesmo valor, tá? Isso é bem, a gente vai utilizar bastante isso. Ângulos adjacentes. Conceito, meninos. Então, são ângulos que estão do lado do outro, separados por uma semi-reta ou um segmento de reta. Então, esse é parecido com um consecutivo, tá? Então, adjacente é quando nós temos ali pelos dois exemplos, ó, né? Um ângulo um pouquinho mais fechado, nós temos ali um ângulo, tá bom? Um ângulo maior e dois pequenos que eles juntam, né, são adjacentes, são consecutivos e também adjacentes, ou seja, eles estão um do lado do outro. como o de baixo ali, que é um ângulo um pouco maior, né, que juntos formam 180,
Mas quando a gente separa ali pela reta B, OB, né? Nós temos o ângulo alfa e beta que são adjacentes. Então eles são separados pelo segmento de reta, tá bom? Aí muita gente pode pensar, professor, mas isso é o conceito de consecutivos. Sim, é o mesmo conceito de consecutivos, tá bom? Mas aí a gente fala dessa forma, né? Porque a gente, nesse caso aqui, a gente só observa um detalhe, que é somente a reta. Lá a gente exige que seja unidos por um único ponto, tá bom? Que não deixa de ser a mesma coisa. Vamos lá, vamos seguir aqui. Falamos agora sobre ângulos complementares e suplementares. Para quem não sabe, isso aí é Euclides, que antes de Cristo trabalhava muito com geometria, tá bom? Vamos seguir aqui. Complementares são dois ângulos em que sua soma resulta em 90, isso é, um é o complemento do outro. Suplementares são dois ângulos que somados são iguais a 180. Assim, um é suplemento do outro, tá bom? Então tem esses dois nomes. Complementares se refere a 90, suplementares a 180. Então, exemplo 1, que é referente ao complementares, a gente vê que quando eu somo os dois aqui, ó, o alfa mais o beta, independente dos valores, o total dá um ângulo de 90, ó, a reta perpendicular. Quando eu pego agora no exemplo 2 e somo outro alfa e outro beta, que junto faz essa meia volta aqui, o meio círculo, nós temos o ângulo de 180 no totalizando. Então, ou seja, esses aqui são suplementares. Então, nesse caso do exemplo 1, beta é complemento do alfa, e nesse outro caso, beta é suplemento do alfa, tá bom? Então, para que isso serve? Né? Esses conceitos servem, tá? Mesmo que vocês não vão ver isso na vida de vocês nunca, mas às vezes na parte de engenharia, tá? Principalmente civil, a gente quer identificar fazer alguma construção, precisa avaliar os ângulos, né, que as paredes vão fazer, que as estruturas vão fazer. Nós podemos estar utilizando isso aqui para encontrar, tá? Não de forma bem simples que a gente faz aqui, que vocês acham até que é mais difícil, mas de outras formas utilizando aparelhos, tá bom? Mas isso aqui é bem útil. Vamos lá. Como sempre nós fazemos, nós vamos fazer uma atividade para termos agora a noção de como utilizar esse conceito. Esse ângulo aqui, esses dois ângulos, são complementares, são adjacentes e são consecutivos. Então aqui já daria para fazer um monte de perguntas. O detalhe aqui é que eu quero descobrir o valor do x. Eu não vou usar alfa e beta para não confundir. Vamos usar o x porque a gente continua trabalhando com a equação. O que isso vai me ajudar? Esse conceito de complementares e suplementares. Complementares, a soma dos dois ângulos tem que dar 90. Então, 50 mais x igual a 90, certo? O que eu faço? É uma equação. Então, como se resolve a equação, isola a letra, no caso x, certo? Passo 50 para o outro lado. Ele é positivo, passa a ser negativo. 90 menos 50, 40 graus. Então, esse ângulo x vale 40 graus. Bem tranquilo, bem fácil, tá? É bem parecido com aqueles problemas que eu passei nas últimas aulas. Vamos lá, continuando nossa atividade, encontre o valor do ângulo x, tá? Continuando com o nosso conceito de ângulo complementares. Então agora temos o que? O ângulo 30, né? Já dito, e o outro 2x. Então nós sabemos pela definição que esses dois ângulos juntos dão um total de 90. Certo? Então vamos lá. Então o primeiro passo é isolar o 2x, deixar ele sozinho. Lembrando, o 30 é positivo, passa para o outro lado negativo. Gente, ó, esse mais aqui não é o mais do 30, tá bom? O mais do 30 fica aqui à frente dele. Então, esse mais que não aparece, né? Professor, o que não aparece? Porque o mais a gente pode esconder. Quando ele passa para cá, ele vira negativo. E o mais do 2, a gente pode tirar. Tá bom? Então, continuando, 90 menos 30... nós temos que 2x é igual a
60. O 2 que está multiplicando passa para o outro lado a dividir. 60 dividido por 2, 30. Então o x, o valor do x é 30 graus, tá bom? Não é o valor desse ângulo. Esse ângulo é 2x, que no caso é 60. Tá bom? Vamos seguir aqui. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre ângulos suplementares. Mas, meninos, a dedução é a mesma. Em vez agora da gente juntar os dois e dar 90, agora o total dá 180. Por quê, professor? Olha pelo formato. Quando junta os dois, vira aquele ângulo raso. O que é o ângulo raso? O ângulo de 180. Se eu tirar essa reta aqui, fica duas retas aqui unidas pelo único ponto, que é o ângulo raso. Então, 130 mais x tem que ser igual a 180. Isola o x, ou seja, o 130 que é positivo passa para lá negativo. Então, o valor do nosso x é 50 graus. Tá bom? Tranquilo. Continuando nossa atividade, né? Encontre o valor do ângulo x. Né? Falando ainda sobre ângulos suplementares. Então, nós temos aí um ângulo de 30 e um ângulo de 2x menos 10. Apesar que ele tem uma expressão, nós sabemos pela definição que a soma desses dois ângulos, né, tem que dar 180. Então, 30 mais 2x menos 10 é igual a 180. Primeiro passo, isolar o 2x. O 30 que é positivo, o sinal do 30 está aqui na frente, que ele é positivo, aí ele passa a ser negativo. E do 10 que é negativo passa a ser positivo. Resolvendo essa primeira parte, 180 menos 30, 150, mais 10. Juntando agora os dois, 150 mais 10, 160. O 2, lembre-se que o 2 está a multiplicar, passa a dividir. Então, 160 dividido por 2, 80. Então, temos que o valor do x é 80 graus, tá bom? Ah, professor, eu quero saber o valor desse ângulo aqui. Para você saber o valor, você vai ter que fazer 2 vezes 80 menos 10. 2 vezes 80 menos 10, 2 vezes 80, como a gente fez aqui, é 160 menos 10, 150. Tá bom, meninos? Vamos lá, atenção, atenção, atenção. Então, número 1. Tá? Eu deixarei uma atividade sobre esse assunto, então façam e qualquer dúvida coloque nos comentários da postagem, na sala de aula Google, tá bom? Lembre-se disso. Número 2, então faça também uma atividade no site GeoGebra, tá? .org, e envie pelo formulário que irei postar. Qualquer dúvida, assista um tutorial postado junto com a primeira aula de GeoGebra, tá bom? Então fica aí esses dois lembretes aí. Eu vou estar fazendo para vocês essa atividade, tá? Para vocês estarem postando lá para mim. E espero que vocês consigam fazer aí como conseguiram fazer algumas, né? A última teve um probleminha, mas já foi consertado, tá bom? Um abraço para vocês e até a próxima aula. Fui!